som. Ei. Som. Ei. Aleluia. Amém, queridos? Quero convidar você neste momento a colocar-se de joelho para darmos início ao nosso culto dessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta tarde, Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Queremos, ó Pai, nesta hora clamar pelo Teu sangue sobre as nossas vidas. Este sangue, ó Pai, que nos purifica de todo o pecado e que nos dá acesso ao trono da Tua graça. Pedimos, ó Pai, nesta hora que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu poder. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe os louvoristas, os instrumentistas. Ó Pai, abençoa a Tua palavra, Senhor, que vai ser lida neste momento. Abençoa, Senhor amado, o pregador dessa tarde. Que o Senhor venha usar ele com poder e com autoridade na Tua presença para, Deus amado, transmitir o recado do Senhor para as nossas vidas. Deus, abençoa os louvoristas, usa eles aqui nesse altar, ó Deus, com poder e com autoridade. Usa os instrumentistas nessa tarde, Senhor, para glorificar e para exaltar o Teu nome. Ó Deus, e que todos nós venhamos estar nessa tarde com um só propósito, com um só querer, ó Pai, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Deus, é o que nós Te pedimos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar Sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar Sua graça em qualquer lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Quero convidar você neste momento a abrir o seu coração neste momento para que o Espírito Santo possa encontrar um lugar no seu coração e que você glorifique a Deus, que você exalte o nome do Senhor da forma que você se sentir melhor. O importante é que você adore ao Senhor nessa tarde. Amém? Eu passo para o ministério de louvor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa tarde, diga amém. Quanto que pode cumprimentar o seu irmão, pode sair do seu lugar, dar um abraço nele e falar que, Senhora, seja bem-vindo à casa do Senhor.
e já seja um profeta na vida dele. Falou assim: olha, grandes coisas o Senhor fará na sua vida nessa tarde. Seja um profetista do Senhor. Falou assim: olha, não preocupa não, que o Senhor está cuidando do seu lar. Foi com ele assim: olha, basta você adorar o Senhor nessa tarde, que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Você está disposto a adorar o Senhor nessa tarde? Vamos bendizer o Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Ajude a cantar, hein? Espírito, enche a minha vida. Espírito, diga. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Vamos, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Diga, Senhor, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos, declare de novo, vamos lá. As minhas mãos e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Adoramos o Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar os nossos olhos nessa tarde e vamos se entregar para o Senhor. É um momento que você tenha uma proximidade com Deus. É um momento onde que você pode falar: Senhor, nessa tarde eu estou aqui porque eu quero declarar que teu reino será sempre eterno. Eu sei que o teu reino será sempre eterno. Será eterno na minha vida, será eterno na minha casa. Eu quero declarar nessa tarde. Vai falando com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Não é instrumento, não é quem canta, não é quem dança, não é quem prega, mas é o Senhor. E nessa tarde eu vim te buscar porque eu preciso sentir algo diferente. Chega de ser a mesma coisa, mas nessa tarde eu preciso sentir algo diferente. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Você consegue declarar isso? Os reinos se abalam, os reinos se abalam. Diga, os povos se curvam, declare nessa tarde. as bocas se abrem, Diga, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pode ser melhor. Os reinos se abalam. Cante mais alto, vamos. Os reinos se abalam. Diga essa tarde. os povos se curvam, Declare. as bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o... Diga que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Vamos declarar, entenda o que você está cantando, entenda, vamos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Leia, se anda lá, se anda lá. Leia, se anda lá, se anda lá, se leia, se anda lá. Leia, se anda lá, se anda lá, se leia, se anda lá, se anda lá.
eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode erguer suas mãos para o céu e cantar, sua igreja. Teu reino é sempre eterno. Eu não sei se você pode sentir isso, mas uma certeza que eu tenho é que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Uma certeza que eu tenho é que a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Uma certeza que eu tenho é que a presença do Senhor se faz real aqui neste lugar. Uma certeza que eu tenho é que a presença do Senhor se faz real aqui neste lugar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare, irmãos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Continue falando com o Senhor. Abre sua boca e vai glorificando o Senhor. Vai dizendo para Ele o quanto você o ama. Declare para o Senhor essa tarde. Tira este momento com o Senhor. Vamos. Me perdoa, às vezes eu não consigo nem falar. O meu coração fica queimando. Só o Senhor sabe. E às vezes nós passamos por tantas lutas, às vezes nós passamos por tantas dificuldades. Chega um momento que a gente fala assim: Senhor, nós não vamos conseguir, não vai ter como. Senhor, essa luta está tão difícil, está tão grande, que não tem como.
Quando você ouve a voz do Espírito falando assim, tem como, porque eu estou contigo. Tem como, porque essa peleja você não tem pelejado sozinho, eu estou contigo. Eu quero declarar nessa tarde, esse louvor antigo fala que porque ele vive eu posso crer no amanhã. Talvez você já cantou esse louvor 300 vezes na sua vida, como eu já fiz, mas eu não canso de expressar que o meu Redentor ele vive. Eu não canso de declarar, porque eu sei o que o meu dia de amanhã, porque o meu Redentor ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Você pode declarar levantando sua mão para o céu e dizendo: porque mas eu venci.
fazer o seguinte, para nós terminarmos. Vamos pegar na mão dessa pessoa que está ao nosso lado, assim, pega na mão dela. Assim, eu quero declarar com você. Se você estiver perto de um filho seu, ou se o seu filho estiver distante de você, chama ele para perto de você. Um familiar seu, o seu líder, chama ele perto. Assim, olha, nós vamos expressar juntos isso nessa tarde. Nós vamos declarar essa tarde isso. Nós vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por te servir. Muito obrigado por ser um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte desse corpo. Pega a mão do seu irmão para o céu. E só a igreja canta assim, ó. Porque Ele... Pode ser mais alto. Vamos declarar mais alto. Vamos lá, vamos lá. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Agora solta a mão do seu irmão. Solta a mão do seu irmão. E o batendo palma no chão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Oh, Senhor! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa música, ela fala profundamente no nosso coração, não é verdade? Que a minha vida, que a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Amém. E nada melhor do que as nossas vidas estar nas mãos do Senhor, né? E interessante que aí eu pude observar que o cuidado, né, e o zelo de Jesus para com as nossas vidas. Quando o Senhor fala que, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, quando nós colocamos o nosso todo, o nosso querer nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele cuida de nós. E o Senhor nos honra através de quê? Da nossa fidelidade, da nossa fé, não é verdade? E nós vamos passar para a segunda parte do nosso culto, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero ler aqui um versículo aqui no livro de Mateus, capítulo 6.
o versículo 31 em diante, que diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que bebemos, ou como que nos vestimos? Porque os gentios é que procuram todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessidade de todos nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o que há, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã, ele não nos pertence, o amanhã ele pertence a Deus, não é verdade? Então nós, como está dizendo aqui a palavra, nós não precisamos de preocupar com o dia de amanhã. Nós não precisamos de preocupar com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, porque a providência ela vem do Senhor. E quando a providência vem do Senhor é por causa de quê? Por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Quando nós depositamos no altar do Senhor aquilo que é do Senhor, aquilo que não nos pertence mais, que pertence ao Senhor, isso se torna a nossa fidelidade, isso se torna mais a nossa confiança no Senhor, e a providência do Senhor, ela vem logo em seguida, porque Ele olha para nós e vê em nós a nossa fidelidade. Não é verdade? Então, por que eu vou me preocupar com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou beber amanhã, com o que eu vou vestir amanhã, sendo que eu tenho a confiança que a providência do Senhor, ela vem, né? Então, nós devemos de ser fiel ao Senhor. Nós procuramos ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e assim o Senhor vai nos honrar de todas as formas. Amém? Eu quero convidar você que trouxe a sua oferta, que trouxe o seu dízimo, que você tenha a liberdade de vir aqui até no altar do Senhor e trazer, né, a sua oferta, mas vem com amor, vem com carinho, vem de livre e espontânea vontade de ofertar ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor, estende as suas mãos aqui para o altar do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor neste momento por essas ofertas, por esses dízimos. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe aqueles que ofertaram e também aqueles que não puderam ofertar. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar esses valores para a manutenção da tua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Com muita alegria vamos receber a nossa pastora Juliana, que vai trazer a palavra do Senhor nessa tarde para as nossas vidas. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém? Todos estão bem? Eu só amanheci um pouquinho dolorida hoje. Quem esteve ontem na nossa festa country? Ah, glória a Deus, foi uma benção, não foi? Ah, eu me diverti à beça e comi muito bem, coisas muito deliciosas. E em prol do Projeto 300, que é o mais importante, né? Eu fui inventar de subir naquele touro. Amanheci toda dura, toda dolorida, cheia de hematomas. Ai, irmãos, misericórdia, viu? Mas enfim, né? Foi muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou discípula da pastora Janete e do pastor William, e nós estamos aqui para servir os irmãos. Se precisarem, conte com a gente. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Aí vamos ler o versículo 16. Primeiro vamos ler o versículo 15, depois o 16.
Quantos acharam, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora abre no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. Quantos acharam, digo amém. Amém? Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco e eu quero que você agora peça ao Senhor que fale ao seu coração. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome, na Tua casa, casa chamada casa de oração, templo de adoração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Deus, já passou-se o período de louvor, mas a Tua palavra, Deus, também é de suma importância para nós, porque é o momento em que nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra. Então eu peço ao Senhor que o Senhor tenha liberdade neste lugar. Deus, que o Senhor venha falando e ministrando em cada coração. Nós repreendemos todo o espírito do templo, espíritos demoníacos que vêm para perturbar, vêm para tirar a nossa atenção, para roubar a nossa paz. Nós repreendemos no nome de Jesus. Leva cativa a nossa mente, o nosso coração em obediência à Tua palavra, em obediência à Tua presença. Joga por terra toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, toda resistência do inferno. Nós repreendemos nesta hora no nome de Jesus. Clamamos mais uma vez pelo Teu sangue sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas. Meu Pai, que a terra do nosso coração esteja preparada pelo Teu Santo Espírito para receber a boa semente da palavra do Senhor, e que essa semente venha frutificar, Deus, e produzir frutos eternos, em nome do Senhor Jesus. Que cada vida que aqui entrou não venha sair da mesma maneira, mas que venha sair completamente transformada no nome de Jesus. A Tua palavra, Senhor, tem poder. Paulo diz: ó Pai, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. No momento que eu estiver aqui ministrando, Senhor, que não seja eu me esvazio de mim, Senhor, e como vaso me coloco, Deus, à Tua disposição. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Cumpre o Teu propósito nesta hora, cumpre o Teu propósito em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Desde já eu profetizo libertação, que as cadeias caiam por terra, que os grilhões caiam por terra. Deus, que toda mente sitiada nesta hora seja liberta, toda mente cauterizada, Deus, seja liberta, liberta pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus. Assim, Deus, nós queremos Te confessar, desde já, Deus, os nossos pecados. Nós necessitamos do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia. Vem sobre nós, Senhor, com Teu poder, vem com o peso da Tua glória e da Tua presença, e nos envolve, Senhor, e nos convence, Espírito Santo, porque não adianta, Senhor, eu pregar aqui, Deus, em alguns minutos, se o Teu povo não estiver aberto ao arrependimento, Deus, porque quem convence também, ó Deus, não é o poder de uma bela oratória, Senhor, não é o poder do conhecimento humano, mas é o conhecimento que vem do Senhor, é a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica e moderada, é a Tua unção, Deus, que quebra todo jugo. O que liberta, Senhor, é a Tua presença, o que liberta, Senhor, é o Senhor. Então convence-nos do pecado, convence-nos do juízo e convence-nos da Tua justiça. Assim eu oro, Senhor, e desde já eu Te agradeço pela nossa vitória, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar.
O tema dessa palavra é o poder da confissão. Repita comigo, o poder da confissão. Mais uma vez, o poder da confissão. Eu havia ministrado essa palavra há algum tempo, no Entre Elas e o Rei, e o Senhor tem ministrado fortemente no meu coração a respeito desse tema. E eu gostaria de trazer para a igreja um pouquinho do que o Senhor tem ministrado no meu coração, porque essa palavra, antes de eu trazer à igreja, Deus já tem tratado comigo, Deus já tem ministrado no meu coração. E eu peço ao Senhor que assim como tem falado comigo, possa falar com a igreja nesta hora, amém? Então, amados, o poder da confissão. Nós sabemos que o pecado, ele nos separa do Senhor. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, 2, diz que as nossas transgressões fazem separação de nós com o nosso Deus. Tapa os nossos olhos para que não enxergamos e os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. E não existe pecadinho e pecadão. Nós estamos cientes disso, nós sabemos disso, temos essa certeza que não existe pecadinho e pecadão. É claro que cada pecado traz consigo suas consequências, mas diante de Deus, pecado é pecado, e pecado é errar o alvo. Então, amados, quando Deus criou Adão e Eva, e ele os pôs ali naquele jardim, Deus disse, olha, de tudo que vocês têm visto aqui, vocês podem, desfrutar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, menos do fruto dessa árvore, vocês não podem tocar, vocês não podem se alimentar. Havia uma ordem dada por Deus, mas infelizmente, o primeiro homem, Adão, como está escrito na palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 12, o primeiro homem, ele pecou, ele falhou. E por causa do pecado de Adão, se instaurou a maldição nessa terra. Abriu-se uma porta de maldição, abriu-se uma porta onde a morte entrou, onde as doenças, onde tudo que é de mal entrou e se instalou na raça humana. Hoje, um bebê, ele já é concebido em pecado. Não que ele tem pecado em si, porque uma criança é tão inocente que ela não tem esse conhecimento, essa ciência. Ele não tem esse discernimento do que é errado, do que é certo. Mas chega a determinada idade, onde ele tem esse discernimento, esse conhecimento, ele passa então a pecar. Mas nós fomos gerados em pecado por causa da maldição que foi instalada nessa terra. E no momento que eles pecaram, eles se esconderam do Senhor. Eles se perceberam nus e coseram folhas de figueira para se tampar. E o Senhor, na viração do dia, procura pelo homem, procura pela mulher. E quando o Senhor fala com eles, eles respondem que sentiu medo do Senhor e vergonha. E interessante que quando nós paramos para refletir nessa passagem, o homem ele não confessou o seu pecado a Deus. Ele não reconheceu o seu erro diante de Deus. Quando Deus chega para Adão, ele transfere a sua culpa à mulher. Ele transfere a sua responsabilidade, a responsabilidade do seu pecado à mulher. Não foi a mulher que tu me destes. Ela que me fez comer. Ela que me fez errar. Ela que me fez pecar contra o Senhor. E quando Deus vai até a mulher, ela transfere a responsabilidade para a serpente. Não, foi a serpente. Foi ela que me levou a pecar. Mas ambos não confessaram diante de Deus o seu erro. E por causa disso vieram todas as consequências. E geração após geração, o homem tentou se reconectar com Deus. Porque a partir daquele momento houve o salário do pecado, que é a morte.
Houve a consequência. Deus disse para aquele casal: olha, vocês vão morrer. Porque eles foram criados para viver eternamente. Mas, por causa do pecado, então eles passariam a conhecer a morte. Morte física e também espiritual. O afastamento de Deus, da sua presença. Porque enquanto eles estavam em obediência, eles eram envoltos de uma glória, de uma inocência, e tinham contato direto com Deus, comunhão, relacionamento com o Senhor. Então, amados, quando paramos para meditar na palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós percebemos em toda a história o homem tentando se reconectar com Deus, se ligar novamente a Deus. E Deus levantava juízes. Primeiro levantou reis, juízes, reis, profetas. E foi levantando os homens e homens após gerações para tentar levar o povo de volta para o Senhor. Mas, no livro de Romanos, diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem, um que não tenha pecado. Todos pecaram, todos pecaram, todos. Mas glória a Deus pelo segundo homem, Jesus, santo, irrepreensível. Nele não se achou pecado algum. Ninguém podia apontar, ainda que ele foi acusado de maneira injusta, ainda que condenaram Jesus injustamente, mas ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Então, nós que somos a igreja do Senhor, que podemos desfrutar desse relacionamento, porque Jesus não é religião. Porque claro que a religião, a palavra religião no original é religar o homem a Deus. Sim, Jesus, se for olhar por essa ótica, Jesus é a nossa religião. Jesus é a nossa religião. Ele foi o único intermediador entre Deus e o homem, o único que nos religou ao Pai, o único que criou uma ponte e que nos leva um novo e vivo caminho, que nos faz a chegar ao trono da graça, que nos leva de volta à presença do Senhor. E temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Senhor. Eu posso me achegar a Deus por Jesus, através do sangue de Jesus. Essa é a consciência que a igreja do Senhor precisa ter. Mas, amados, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Senhor é a vida, e vida em abundância. Então, se formos parar para refletir sobre a nossa vida cristã, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, fala que pelas nossas palavras nós seremos condenados, mas também pelas nossas palavras nós seremos justificados. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 37 diz: pelas nossas palavras seremos condenados, mas pelas nossas palavras seremos justificados. E se você pegar na Bíblia diversos textos, versículos que mencionam a língua, o poder da palavra. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que o mudo, ele não peca contra o Senhor? Sim, ele é pecador sim. E diante de Deus, o Senhor não nos achará inocentes se nós não confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque é de dentro para fora. O que nos contamina não é aquilo que a gente come, mas é aquilo que sai da nossa boca, ou aquilo que está dentro e que se externaliza com as nossas ações.
através das nossas atitudes. Então, diversos versículos em Provérbios, eu poderia aqui listar diversos versículos que falam da língua, do poder daquilo que sai da sua boca. O que tem saído da nossa boca? A boca fala do que o coração está cheio. O que tem saído da nossa boca tem edificado a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor? O que tem saído da nossa boca tem gerado frutos? Ou tem gerado morte? Tem gerado sepultamento? Tem gerado condenação? No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, vamos ler. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nesses versículos, há uma incógnita se realmente, porque alguns cristãos acreditam que Paulo se referia a uma forma que, naquele tempo, né, era como se fosse uma prática dos romanos, em que, como forma de suplício, o condenado, aquele que era condenado, ele carregava um corpo mesmo, em decomposição, um cadáver. Ele carregava sobre os seus ombros, e à medida em que aquele cadáver entrava em composição, aquela pessoa era completamente contaminada e chegava a vir a óbito. Mas não se sabe se realmente essa é a tradução fiel, se Paulo se referia, esse corpo de morte, a essa prática que eles acreditavam que era uma prática romana. Mas enfim, se é ou se não é, cabe a nós refletir o corpo dessa morte. Pensar como os primeiros cristãos pensavam nesse dualismo em corpo e alma. E trazendo para essa realidade, para a nossa realidade cristã, é corpo e espírito. Ou seja, se eu me esforço para viver uma vida santa, em obedecer a palavra de Deus, eu sou vivificada em Cristo Jesus. Meu espírito é conservado e minha alma é conservada. Agora, se eu não obedeço a palavra, estou realmente sujeita ao pecado, estou sujeita às propensões da minha carne, também eu estou condenada juntamente com a minha carne. Porque a lei, como Paulo fala muito sobre a lei no livro de Romanos, a lei é falha, por si só ela não salva ninguém, ela não tem capacidade de salvar. Se fosse assim, o Senhor Jesus não teria necessidade, o Senhor Jesus vir a essa terra. A lei é falha, a lei não teve capacidade de salvar, porque a palavra de Deus fala que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. Porque se no meu coração, se eu não adultero, mas a lascívia no meu coração, a lei não é suficientemente boa para me salvar. Se eu honro meu pai e minha mãe com minhas ações, mas se meu coração há rebeldia, se não há submissão, se não há verdadeira honra, a lei não é suficientemente boa para me salvar. Se eu cobiço, tenho inveja, e talvez isso não é externalizado com as minhas ações, de maneira também, de fato, a lei não é suficientemente boa para me salvar. Ela é falha.
Da mesma maneira, talvez eu não mato uma pessoa, eu não sou uma homicida, mas se eu sinto inveja no meu coração, se algo acontece com o meu próximo, que eu me regozijo, eu fico feliz com aquela situação, se as minhas orações é carregadas de justiça própria, Deus faz justiça, e se eu desejo vingança a alguém, eu me torno um homicida, e a lei não é suficientemente boa para me salvar. Que lei é essa? Que ao mesmo tempo que talvez eu pratico a lei, mas se dentro de mim não houve essa consciência, não houve essa transformação no meu coração, no meu espírito, na minha alma, de dentro para fora, não houve esse verdadeiro, essa genuína conversão. Por isso, amados, nós precisamos ter essa consciência cristã. Muitas vezes estamos tão preocupados com a nossa reputação cristã, e a reputação de Jesus foi completamente ridicularizada. Jesus foi condenado, ele foi acusado por aquela multidão, injustamente nós sabemos. Claro, ele tinha uma reputação intacta, ele tinha uma reputação irrepreensível, mas ele não estava nem se importando pela reputação, ele sabia que ele era o Filho de Deus. E nós temos que preocupar com o nosso caráter cristão, com o nosso caráter. Nós temos que nos preocupar de fato quem nós somos quando ninguém está olhando. Muitas vezes nos preocupamos o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Se eu fizer determinada coisa, se eu for para determinado lugar, o que as pessoas vão pensar? Sim, devemos nos portar como verdadeiros filhos de Deus, cristãos obedientes à palavra, mas isso tem que partir do nosso coração. A motivação tem que ser uma motivação de servir a Deus com integridade, com reverência, com santidade, é de coração. É chegar dentro da igreja e nos reverenciar, oferecer a Deus um culto racional, meditar naquilo que sai da nossa boca quando nós cantamos uma canção. Não é ficar reparando o A, reparando o B, reparando o que o pastor está vestindo, o que o pastor está fazendo, o que os irmãos estão fazendo, e sair da igreja comentando, criticando, mas não desfrutamos em nenhum momento do culto a Deus. Porque o culto não é para mim, o culto não é para o pastor, o culto não é para a pastora, o culto não é para os irmãos, o culto é oferecido a Deus. E se eu me achego na presença de Deus, eu tenho que me achegar com reverência e confessar a Deus os meus pecados, porque pecado tem nome, pecado tem nome. E muitas vezes, assim como Adão e Eva, nós replicamos. E isso reverbera até nos nossos dias. Isso perpetua, porque pecado é pecado no Velho, no Novo Testamento, é pecado hoje, é tudo igual. Nos escondemos de Deus, quando pecamos, queremos esconder, queremos nos afastar do Senhor. Mas o Senhor nos convida. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso advogado justo, fiel. Você pode confiar. Quando você confessa, você alcança a misericórdia. Mas tem uma coisa, confessar e deixar. Arrependimento é quando você se arrepende. Você não é remorso. É você realmente abandonar aquelas práticas, confessar e deixar. Então, uma igreja, nós muitas vezes mascaramos, vivemos uma vida religiosa e temos que resistir a esse espírito de religiosidade. Sabe, muitas vezes queremos viver de uma forma politicamente correta, mas preocupamos mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter em si, com a nossa vida diante de Deus, porque só quem conhece o nível de relacionamento que você tem com Deus é o Senhor. Independentemente dos que te perseguem, independentemente daqueles que te acusam, te afrontam, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as pessoas que realmente dão brechas. Infelizmente, existem pessoas que são adeptas a Satanás, que vão dar brecha, que vão dar lugar para o diabo, mas a nossa luta não é contra carne e sangue.
nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o diabo. Ele que luta contra a nossa alma, ele sabe que o dia dele está se aproximando. E ele, a todo custo, tem arrebatado muitos e levado ao inferno. Então nós precisamos diariamente buscar essa consciência cristã. Eu preciso ter uma vida no altar. Eu preciso não somente buscar conhecimento da própria palavra, mas ter a revelação do Espírito no que tange a palavra de Deus. Porque não adianta buscarmos conhecimentos. D.L. Moody, um dos grandes heróis da fé, ele disse, olha, o estudo da Bíblia não é para aumentar meu conhecimento, mas é para transformar a minha vida. É para transformar, e é de dentro para fora essa transformação. Que nós não encontramos no meio de um povo que louva a Deus de lábios, mas que seu coração está longe do Senhor. Longe dos seus preceitos, longe realmente do seu propósito, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Desse que constantemente me persegue, que constantemente luta contra a minha alma. Esse corpo que está condenado com o pecado. E só em Jesus nós temos essa capacidade de vencer o pecado. Só em Cristo Jesus nós somos completamente libertos. Só em Cristo Jesus há essa transformação genuína. Por isso a igreja, ela precisa conhecer o Deus a qual ela serve. Ela precisa de fato ter a revelação do Senhor Jesus, do seu sacrifício naquela cruz. Quando Jesus, ele bradou na cruz, está consumado. Naquele tempo, quando um prisioneiro, ele cumpria toda a sua sentença, era colocado essa palavra na sua cela, na sua prisão. Consumado, está consumado. Ou seja, a partir de agora eu estou livre, eu já cumpri minha pena, eu já paguei o que tinha que pagar. E quando Jesus, daquela cruz, ele, em alto e bom tom, ele diz, está consumado. Ou seja, você não tem que viver debaixo do peso da lei, porque o cumprimento da lei é Cristo. Agora nós vivemos em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo, mas isso quer dizer que nós não temos que cumprir a lei? Não quer dizer isso. Mas a lei já não nos é penosa, porque nós servimos a Deus e é de uma maneira muito natural que vencemos o pecado. Ai, mas os seus mandamentos são pesados. Não são. Quando você tem relacionamento íntimo com Jesus, quando você verdadeiramente conhece o Senhor, é tão leve servir a Deus. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas muitas vezes carregamos o nosso próprio jugo, jugo de pecado, jugo de acusação, jugo dessa condenação. E o fardo do Senhor é tão leve, tão leve. Mas a religião, ela tenta tirar o nosso foco de Cristo. A religião, esse sistema religioso é cruel. Tenta impor fardos pesados demais, que a gente muitas vezes a gente não consegue carregar. Mas Jesus, ele não quer que a gente venha carregar a religião. Por isso que nós temos que conhecer o Jesus da Bíblia. Não o Jesus, claro, nós estamos aqui sendo ensinados pela palavra. Pessoas que têm buscado o conhecimento do Senhor. Nós aprendemos constantemente com homens e mulheres de Deus. Mas nós muitas vezes aprendemos de Jesus do que nos é passado. Mas será que temos aprendido de Jesus nesse processo de rendição, de busca contínua, de relacionamento íntimo com o Senhor? Porque quem nos justifica é Deus.
Quem nos salva é o Senhor, não é homem nenhum. Quando todas as vezes que estamos para ceiar, nós meditamos naquele versículo que fala que quando nós não discernimos o corpo. Por isso que a Bíblia é tão, gente, é tão linda quando fala, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Não é para eu examinar meu irmão. Não é para eu não estou aqui numa posição de julgar o meu irmão. Ah, mas por que ele tem ceado? Ah, mas por que ele vai participar ou ela vai participar da ceia? Não temos esse direito de privar o irmão de ceiar. Porque ele precisa ter essa consciência do seu ato diante de Deus. Cada um de nós, precisamos nos examinar diante de Deus. Mas muitas vezes, se nós não discernimos o corpo do Senhor e tomamos de maneira indigna, nós tomamos para a nossa própria condenação. E por isso que a Bíblia fala que por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A igreja do Senhor se encontra doente, enferma, porque tem aprendido a religião, mas não tem aprendido a ter esse relacionamento com Jesus, a confessar pecado, a se arrepender de fato. Chego diante de Deus e canto belos louvores, eu aplaudo, eu pulo, eu danço. Eu sou um líder de célula, mas se a minha vida não for carregada por essa presença, nada disso adiantará. Será tudo em vão. Amados, então nós temos que buscar esse dom gratuito, que é a vida em abundância. Interessante que quando eu falo de psicologia, muitas pessoas falam assim, psicologia de Freud. Pensam que só Freud é o dono da psicologia. Na verdade, ele foi um dos fundadores da psicanálise, que é uma abordagem da psicologia, mas a psicologia tem inúmeras abordagens, e algumas às quais eu me identifico muito. Mas eu gostaria de falar rapidamente, assim, sintetizar um pouquinho assim, da fundamentação teórica da psicanálise. Quando ele era um médico muito inteligente, um menino prodígio, desde muito novinho, ele era um poliglota, ele falava de diversos idiomas, e muito estudioso, e ele exaustivamente, ele se debruçava em pesquisar, e ele, neurólogo, né, então assim, um médico, ele e o seu professor, o seu mestre, Breuer, que também era um médico muito culto, muito inteligente naquela época, por volta de mais ou menos 1880, eles tiveram um caso clínico. Breuer foi atender uma mulher, uma paciente, a Beta Pamperheim, ou conhecida também como Ana O. Eles, intrigamente, assim, eles começavam a buscar sintomas que ela apresentava, mas que não eram detectados em exames. Nenhum exame apontava uma disfunção de algum órgão, não estava relacionado a nenhum problema no seu organismo em si. Mas após a morte do seu pai, ela apresentou inúmeros sintomas, distúrbios da fala, da audição, a impossibilidade de ingerir alimentos. Ela apresentou também paralisia em 3 extremidades do seu corpo. Ela apresentou também alucinações. Enfim. E eles buscaram, mas não encontraram. E eles nominaram aquilo como sintomas histéricos. Histeria, que é um termo, que é uma palavra do original, é útero para fora. Eles acreditavam que isso acontecia com mulheres, mas depois Freud também entende que isso acontece em homens também, por isso o nome histeria. Mas esses sintomas histéricos eram sintomas que
aconteciam de fato com a pessoa, mas que não era detectado com exame algum. E aí foi um processo de fala, de escuta, de buscar entender o que estava se passando com aquela mulher. E ela tinha umas alternâncias assim de memória, de consciência. Uma hora ela falava que ela era uma jovem, outra hora ela era levada à sua infância de traumas vividos, de coisas, situações que havia acontecido com ela. E ela mesmo nomeou aquilo como limpeza de chaminé. Aquele processo estava trazendo limpeza a ela. E ela mesma nomeou aquilo como talk cure, ou seja, cura pela fala. Por isso que a gente fala que a psicanálise foi fundamentada nesse tripé, Freud, Breuer e Ana O. Porque os três descobriram, e os três estudaram, e eles com afinco estudaram e buscaram conhecer esses sintomas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a partir de então é fundamentada aí uma teoria que tem esse pressuposto, que a cura acontece pela fala. E a partir de então, a psicologia, ela estuda a alma humana, a mente, esses sintomas, a gente fala psicossomáticos, né, que é tudo somatizado no corpo, soma, que significa corpo, e coisas, muitas vezes as pessoas vão ao médico, eu tenho sentido tantas dores, e aí você faz um exame, outro exame, outro exame, outro exame, e não consegue detectar enfermidades, alguma disfunção de algum órgão, não é nenhuma doença, né? E os médicos, eles partem dessa linha mesmo, eles são organicistas. Eles vão olhar, olha, não tem nada no seu corpo? Vai procurar um psicólogo. Não é nada com você? Não é nada no seu físico? Sim, são sintomas físicos, mas que eles não entendem, né? Eles querem procurar alguma disfunção, algo que não está em funcionamento ali naquele organismo. Mas quantas pessoas se encontram doentes da alma? E quando eu paro nesse versículo, que quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Quando eu paro nesse versículo, que o que cientistas, muitos, diversos, toda a psicologia é fundamentada nisso, homens que buscam estudar e teóricos que passaram as suas vidas e que passam até hoje estudando sobre a cura da alma, cura da alma, cura da alma. E a cura pela fala. Como eu tenho aprendido o poder da fala, mas também do ouvir, da escuta. Nós, como líderes, precisamos aprender a ouvir. Sabe, muitas vezes eu não tenho confiança no meu irmão, de me abrir com o meu irmão, de confessar para o meu irmão. Ou se eu falhei contra alguém, eu não tenho nem humildade e nem me sinto confortável, sinto confiança de chegar e me abrir com aquela pessoa e de confessar o meu pecado àquela pessoa. Porque vivemos em uma era de relacionamentos tão instáveis, líquidos, um tempo líquido, relacionamentos superficiais, em que se eu me abro com alguém aqui hoje, amanhã, inúmeras pessoas estão sabendo daquilo que eu compartilhei com meu irmão. Numa fidelidade e lealdade, muitas vezes naquilo que nós ouvimos, naquilo que muitas vezes falamos. Isso é triste. Porque como que você vai confessar? A palavra de Deus fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Mas como que eu vou confessar o meu pecado se não há esse estabelecimento de confiança entre mim e meu irmão, entre a igreja do Senhor Jesus? Mas é necessário confessarmos os nossos pecados para sermos curados. E não, se não confessamos, guardamos e nos enchemos como uma lata de lixo, vamos só nos enchendo de lixo, de lixo, de lixo, de lixo, de lixo, e não nos esvaziamos daquilo. E aí nossa alma fica doente. Por isso que a igreja do Senhor está doente.
como eu disse, o pecado tem nome. E precisamos confessar a Deus os nossos pecados e deixar e abandonar o nosso pecado. Então, amados, primeira coisa que está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: porque esses teóricos que fundamentaram a psicanálise, eles gradualmente, eles elaboraram uma terapia que eles acreditavam que era efetiva para a dissolução daqueles sintomas. Nós temos que procurar cuidar da nossa saúde mental, irmãos. Não podemos ter preconceito. Nós precisamos falar, mas precisamos também estabelecer confiança ao falar. Porque não é para qualquer pessoa que você sai se abrindo, não. Que você conta da sua vida, que você abre sua intimidade, seu coração. Mas existem pessoas, sim, que saibam ouvir. E é um primeiro movimento, se abster de si mesmo, dos seus conceitos, daquilo que você acha, porque muitas vezes, quando nós estamos ouvindo a uma pessoa, a gente já tem uma resposta ali pragmática, a gente já tem uma resposta imediata, a gente quer interferir na fala daquela pessoa, a gente já quer impor e engolir a goela abaixo daquela pessoa, que aquela pessoa tem que fazer. Não, mas é assim, não, mas é assado, não, mas não pode fazer isso. Você nem deixa a pessoa falar, se abrir. Quantas vezes a gente para ouvir alguém, mas a gente não está ouvindo aquela pessoa, a gente não sabe ouvir aquela pessoa, você não sabe escutar aquela pessoa. Para depois, quando a gente aprender a ouvir alguém, a gente aprende a se colocar no lugar do outro. Só depois que você aprende a ouvir, que você vai aprender a se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que elas não estão ali conversando com você, não é para poder buscar respostas, não. Só naquele simples ato da escuta, ela já recebe o consolo que ela precisa. Eu brinco com meu marido assim, que eu falo assim, você é meu psicólogo. Porque tem dias, irmão, tadinho do ouvido dele, viu? Mas eu falo com força. Eu falo muito, mas eu preciso me abrir. Eu confesso para ele os meus pecados. Eu confesso para ele as minhas dificuldades, as minhas limitações. E ali eu oro e peço a Deus. E tem dia que eu falo, ore por mim, porque eu não consigo. Mas não é somente com ele, né? Com as pessoas que eu estabeleço também confiança. Com as minhas amigas, com os meus amigos. Pessoas que eu realmente sei que eu posso contar. Então, irmãos, a gente precisa confiar. E a palavra do Senhor Jesus diz aqui, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, primeiro você crê no seu coração e você confessa com a sua boca. Então, a primeira confissão é confessar o Senhor como seu Salvador, seu resgatador. É reconhecê-lo como seu Senhor. Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu resgatador. O Senhor me salvou. O Senhor me libertou da condenação eterna. É confessar com a sua boca. Por isso, a importância de você confessar a Jesus. Por isso que muitas vezes a gente fala, quem quer aceitar Jesus aqui? A importância de você confessá-lo publicamente. De você liberar para o mundo espiritual, entender de uma vez por todas que você é de Jesus. Confessar que o Senhor é o seu Senhor. E confessar os vossos pecados a Deus. No livro de Salmos, capítulo 32, diz assim... No versículo 3, capítulo 32, no versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos
todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve andar, e sob as minhas vistas te darei consolo. Não sejais como o cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Davi, ele pecou contra o Senhor, mas ele confessou a Deus o seu pecado. A consequência veio, ele sofreu, ele teve que pagar muito caro pelo seu pecado, mas o Senhor o perdoou. Ele pecou, ele adulterou, ele colocou o homem na frente da batalha, Urias, para ser morto. Mas ele viveu a sua vida como se nada tivesse acontecido. Se não fosse o profeta para se levantar e apontar para ele: olha, você pecou, ele não teria caído em si. Mas ele se arrependeu, ele chorou, ele confessou a Deus e o Senhor o perdoou. Por isso que ele fala que enquanto ele calou, os pecados dele envelheceram os seus ossos. Então, por isso, amados, nós precisamos confessar os nossos pecados. Mais uma vez, eu gostaria de ler Tiago. Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Nós precisamos orar uns pelos outros e confessar uns aos outros e confessar ao Senhor. O salário do pecado é a morte, mas a vida que o Senhor nos oferece é uma vida em abundância. Então, coloque sobre os seus pés. Coloque a mão no seu coração. Não podemos nos esconder de Deus ou maquiar uma situação, mascarar, sendo que Deus, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração, os nossos pensamentos. Ele nos conhece. E muitas vezes, de maneira tão hipócrita, chegamos diante de Deus como se nada estivesse acontecendo. Mas o que o Senhor quer é um coração que se rasga diante dEle, que confesse a Ele. Sabe, fala: Senhor, eu não estou bem. Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E confessar a Deus, porque muitas vezes pecamos, temos pecados de estimação e não confessamos ao Senhor e não reconhecemos esse pecado. Então ore no Senhor no seu lugar, peça a Deus: em nome de Jesus, me perdoa. Há poder na confissão, quando um coração que se arrepende, confessa e ele deixa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele não peca mais. Há um arrependimento. Podemos ter a certeza que o nosso advogado justo e fiel, Ele nos perdoa. Senhor, Tu és o nosso resgatador, Tu és o nosso salvador, Tu és aquele que nos libertou, Senhor, o nosso libertador. Quebra as cadeias nesta hora, quebra os grilhões, Senhor. Confessamos a Ti os nossos pecados. Queremos nos achegar, Senhor, com mãos limpas e coração puro diante da Tua presença.
Em nome do Senhor Jesus, que haja cura em nossa alma, que haja cura, Senhor, em nosso espírito, que haja cura em nosso corpo físico, Senhor. Que não viemos, ó Pai, nem de maneira nenhuma ocultar, ó Deus, o que está dentro de nós. Tentar ocultar, Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Que muitas vezes queremos mascarar, Senhor, mas o Senhor é conhecedor. Então, meu Pai, nesta hora nós confessamos a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes somos negligentes à Tua palavra. Quantas vezes negamos o Senhor. Pecamos, ó Pai, contra o Senhor, ó Deus, em palavras, em atitudes, em pensamento, em sentimentos, ó Pai. Quantas vezes pecamos contra o Senhor, contra o Teu Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, se há inveja no nosso coração, se há orgulho, quebra todo orgulho. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, e tira todo egoísmo do nosso coração. Tira, Senhor, toda ira, Senhor. Tira toda maledicência. Tira toda gritaria. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda lascívia. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra diz lá em Gálatas 5 sobre as obras da carne. Então tira de nós, ó Deus, todo o pecado. Refreia a nossa língua do mal, os nossos lábios de falar enganosamente. Porque muitas vezes, ó Deus, falamos, ó Deus, contra o nosso próximo, ó Pai. E a Tua palavra diz que o poder da vida e da morte está na língua. E que quem ama comerá do seu fruto. Então, meu Deus, nos dá discernimento e nos desperta, Senhor, para buscar ao Senhor, ó Pai. Para buscarmos a Tua presença, Senhor. Para ser cheios do Teu Espírito Santo. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que nessa jornada, que nesse processo, até o Senhor voltar, que o Senhor possa nos convencer todos os dias. Nos convença, nos convença. Espírito Santo, nos convença do pecado. Espírito Santo, nos convença, Espírito Santo. Nos convença e nos conduza ao verdadeiro arrependimento. Porque o Senhor é quem nos salva. O Senhor é quem nos salva. Amém. Eu gostaria que o pessoal do louvor, para finalizar, cantasse aquela música Pai Nosso. Cadê a Jéssica? Você pode cantar, Jéssica? Vamos clamar ao Senhor que venha o reino do Senhor, que possamos viver um tempo de arrependimento, que possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, não viver uma vida religiosa, mas ter um relacionamento íntimo e genuíno com Jesus, que possamos ser aprovados por Ele, que Ele possa olhar para nós e enxergar uma igreja que clama pelo Seu nome, uma igreja que vive o arrependimento e que é uma igreja sarada e curada pela Sua presença. Adore ao Senhor com essa canção e que seja de verdade, de fruto de lábios que glorifiquem a Deus. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade
feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, faça na terra, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus, com o teu reino, Deus, o teu reino de justiça. Oramos nesta hora, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor leve a tua igreja nos quatro cantos desta terra. Nos leve ao arrependimento, Senhor. Arrependimento, Senhor, não só da boca para fora, mas de um coração que professa o Senhor, de um coração, ó Deus, entregue a ti verdadeiramente. Que possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, que possamos confessar ao Senhor os nossos pecados e nos arrepender, Senhor, para sermos curados. Cura corações, cura alma, Senhor, ferida. Cura, Senhor, a mente da tua igreja. Cura, Senhor, que seja a cura completa no corpo, na alma. Senhor, cura, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, porque o Senhor disse e o Senhor bradou: está consumado, está consumado. O Senhor nos fez livres, Senhor. O Senhor nos fez livres, livres de toda condenação, livres de todo peso, livres de toda culpa, livres, Senhor. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ensina-nos como igreja do Senhor. Ensina-nos como igreja do Senhor, Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja. Eu passo a palavra para o presbítero Carlos. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, né? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar o nosso culto. Coloque a mão no seu coração. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e que o azeite nunca falte sobre a sua cabeça. E que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei.